carência necessária para pedir benefícios no INSS para aquele pessoal que trabalha no meio rural? Essa é uma dúvida, pessoal, também muito corriqueira. Eu sou a doutora Beatriz Kennedy, advogada previdenciarista, e vou sanar aí para vocês. Pessoal, o INSS, é como se fosse um seguro, né? Você precisa estar contribuindo para caso você precise de cobertura, ele te conceder a assistência. Então, eu costumo sempre falar, é como um carro. Você não vai lá e bate teu carro para depois ir lá e fazer o seguro, né? E querer que a seguradora cubra o teu prejuízo. Não funciona dessa forma. Mesma coisa é o INSS. Com relação aos trabalhadores rurais, os segurados especiais, eles não precisam necessariamente estar contribuindo. Não tem ali um carnezinho que eles pagam, nada disso. O segurado especial pequeno produtor rural, basta que ele emita a nota de produtor rural, ou basta que ele comprove o trabalho rural dele, que a lei enquadra ele como segurado especial e garante ali diversos benefícios no âmbito da previdência social, ok? Só que, para isso, a lei exige que você comprove o trabalho no meio rural por um determinado período. E é a chamada aí, nesse caso, a carência, né? Então, qual é a carência, ou seja, o tempo mínimo de contribuição que a gente costuma falar, que é exigido quando se trata dos trabalhadores rurais? Com relação aos trabalhadores rurais, é a mesma situação dos trabalhadores urbanos, o que muda em alguns aspectos. Então, no caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tem que ter contribuído por um período mínimo de 12 meses, ou seja, tem que ter comprovado o trabalho no meio rural pelo período mínimo de 12 meses. No entanto, pessoal, em casos de doenças graves, como por exemplo câncer, vamos colocar aí cegueira, enfim, doenças assim graves, não é necessário comprovar esses 12 meses. Então, basta que você comprove que estava um mês no meio rural ali, né? Começou a trabalhar há dias, que você já tem direito ao benefício, tá? Mas as demais doenças, como o clássico, né? Coluna, por exemplo, esses tipos de doenças assim, basta você comprovar que nos últimos 12 meses você estava no meio rural que você consegue o benefício, tá? Claro, comprovando também ali que você realmente está incapaz, né? Mas isso é um assunto aí para uma perícia. Além disso, além dos benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que ele exige esse tempo mínimo de contribuição, né, que é a carência de 12 meses, tem também aí o salário maternidade. O salário maternidade, diferente do urbano, ela exige que comprove 10 meses no meio rural. Então, que a trabalhadora rural estava no meio rural pelo período mínimo de 10 meses, tá? Então, ela tem que comprovar ali por nota de produtor, ou certidão de nascimento de outros filhos, documentação do esposo, por exemplo, que ela estava no meio rural e que então ela tem direito ali ao salário maternidade, tá? No caso das aposentadorias por idade rural, né? Então, o trabalhador rural normalmente se aposenta por idade rural. Tem que comprovar a carência mínima de 180 meses, que é equivalente a 15 anos. É aquele 15 anos que tem que ser comprovado ali, observando, claro, a idade mínima de aposentadoria no meio rural, que é de 55 anos para a mulher e de 60 anos para os homens. No caso de auxílio-reclusão, aplica-se a mesma regra do urbano, né? Então, tem que comprovar que a pessoa trabalhou no meio rural pelo período mínimo de 24 meses, ou seja, por pelo menos 2 anos, tá? Então, assim, o que mais modifica seria ali com relação ao salário maternidade, que difere bastante ali das trabalhadoras urbanas, né, da empregada urbana e assim por diante. Mas os demais requisitos são os mesmos que são exigidos no meio urbano, tá? Porém, o rural, ele tem que ser observado, ele não comprova o tempo de contribuição, a gente fala que ele comprova ali a carência, né? E nesse caso, a carência que ele comprova não é com comprovantes de pagamento, e sim com documentações rurais que comprovam que a pessoa estava de fato no meio rural, né? Se ela está morando no meio rural, é óbvio que ela está trabalhando no meio rural e, consequentemente, que ela também exerceu alguma atividade ali, então ela tem direito aos benefícios ali, a toda a cobertura que o INSS disponibiliza, ok? Um abraço, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Um abração, até mais!